Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de gestão de projetos. E hoje estamos na aula de número 1, onde a gente vai conhecer um pouco sobre projetos, né? Algumas terminologias, conceitos básicos para entender essa disciplina que é uma disciplina incrível. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é um projeto. E pela conceituação de projeto, podemos entender que é um empreendimento temporário, né? Então, memorize essa palavra temporário, feito para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Outro termo muito importante para o projeto. Então, um projeto ele tem algumas características. Ele precisa ser temporário no sentido de ter um início e ter um fim. E ele precisa ter um resultado exclusivo, uma coisa nunca vista antes. Então todo projeto ele vai ter essas características nessa definição simples e outras mais embaixo. Então um projeto ele tem a característica de ser administrado. Então um projeto ele passa por um planejamento, ele passa por um processo de execução, um processo de controle, um processo de verificação. Então um projeto ele pode ser administrado. A característica de temporário, porque um projeto ele precisa ter um início e ele precisa ter um fim. Se vermos uma atividade em que não deseja-se ter um fim, então essa atividade não pode ser considerada um projeto. É um termo muito comum, digamos, o oposto de projeto, a gente pode chamar de operações rotineiras. Operações rotineiras, ela de uma certa forma, ela se difere do projeto por conta disso. Em operações rotineiras, não há um tempo final, não há a necessidade de se estabelecer um fim. Já num projeto, sim. Então, um exemplo de um projeto seria a construção de uma casa. Então, não é viável construir uma casa ao longo da vida sem determinar uma data para que aquele projeto possa ser finalizado. Então, ao construir uma casa, estabelece que ela vai ser iniciada no dia tal e que vai ser finalizada no dia tal. Agora, por exemplo, administrar uma empresa. Administrar uma empresa não é um projeto, porque não se tem uma necessidade de estabelecer um fim para essa atividade. Aí eu vou administrar a empresa no dia tal até o dia tal, né? Então não. Então a intenção é que se administre a um bom e um longo período de tempo. Então por conta disso podemos considerar administrar uma empresa como como sendo uma operação rotineira. Agora o ato de abrir uma empresa, né, de construir uma empresa, isso sim pode ser considerado um projeto, porque ao abrir uma empresa você precisa estabelecer uma data de início que vai iniciar todo esse processo de abertura de empresa e uma data final onde a empresa vai estar toda formalizada com as documentações e tudo, e a partir de então você começa a realizar atividades rotineiras, que são administrar a empresa. A construção de uma empresa ele é um projeto, tem uma data de finalização. Após a finalização da construção da empresa, aí você começa a administrar. E essa administração ela é contínua, então é uma atividade rotineira, é uma operação contínua. Outra característica de um projeto é ele ser exclusivo, ele precisa gerar um resultado exclusivo. Então, ao construir uma casa, você está criando algo inédito. Por mais que o modelo, a planta, seja semelhante a uma outra, aquilo é considerado algo exclusivo, porque tem uma localização diferente, o proprietário é diferente, as pessoas envolvidas nesse processo são diferentes, então isso é considerado um projeto. Então essa questão de exclusividade, ela leva várias variáveis para considerar aquele resultado como exclusivo. Outra característica de um projeto é ele ser limitado. Os recursos são limitados. Recursos financeiros, recursos humanos, todos são limitados. Né? Existe um valor definido, estabelecido, que pode ser gasto em um projeto. Então esse recurso ele não é infinito e incerto. Por mais que um projeto ele seja administrado, ele seja planejado e tudo mais, isso reduz a incerteza a um nível bem baixo, mas não elimina a incerteza. O projeto ele é um empreendimento e por ser um empreendimento
ele é incerto, só que a um nível muito baixo por conta de todo o planejamento que um projeto tem. E um projeto também tem a característica de ser definido. É, os objetivos de um projeto ele precisa definir aonde se quer chegar, quem vai realizar tal tarefa, quando se inicia determinada atividade, quando finaliza determinada atividade. Então todo projeto ele precisa ser bem definido. Essa definição ela é bastante rígida, né? Diferente de uma operação rotineira. Uma operação rotineira não há essa necessidade de uma definição rígida de tudo, né? Mas um projeto sim, precisa ser definido, ele precisa ser planejado. Outro conceito muito importante é o conceito de stakeholders, que os stakeholders na verdade são todos envolvidos no projeto, seja quem afeta o projeto, seja quem é afetado pelo projeto. Então, na construção de uma casa, é um projeto, os stakeholders envolvidos são o proprietário da casa, os pedreiros da casa, o engenheiro da casa, todos que estão envolvidos naquele projeto, né? Tanto quem vai ser afetado até os filhos do proprietário são stakeholders, porque de uma certa forma eles vão morar na casa, por mais que eles não trabalhem na construção da casa, mas eles vão ser afetados por este projeto. Então, por conta disso, eles são considerados também stakeholders. Então, seja quem afeta o projeto com o poder de decisão de modificar o projeto, ou seja quem é afetado pelo projeto. Essas pessoas, esses envolvidos, esses stakeholders, eles têm necessidades. Eles, de uma certa forma, têm uma forma diferente de pensar a respeito do projeto. Então, por conta desse motivo, dessas maneiras diferentes de pensar dos diversos stakeholders, então quanto mais stakeholders envolvidos em um projeto, mais diferentes formas de pensar sobre o projeto existe, é necessário que o gestor do projeto, a pessoa responsável do projeto, ela possa controlar esses conflitos. Né? Todos os stakeholders têm uma forma diferente de pensar sobre o projeto, então o gestor de projeto vai e tenta controlar esses conflitos entre os stakeholders, estabelecer prioridades, quem decide mais sobre um determinado aspecto do projeto, quem não decide mais sobre um determinado aspecto de um projeto. Então o gestor faz todo esse controle desses conflitos. Né? Então exemplos de envolvidos em um projeto são os patrocinadores. O projeto tem um patrocinador, e um termo muito utilizado para patrocinadores é o termo de sponsors. E temos os fornecedores que fornecem determinados produtos, por exemplo, numa construção de uma casa. Você precisa comprar materiais, você precisa ter aquisição de materiais. Então, essa aquisição ela vai acontecer por meio de um fornecedor. Alguém vai te fornecer os cimentos, os tijolos, a areia, né? Então, esses são fornecedores, eles estão envolvidos no projeto. Né? Se eles não fornecessem esses recursos, de uma certa forma, o seu projeto poderia ter uma influência, tanto em questões de atraso ou em outro aspecto. Então, por conta disso, eles também são stakeholders. A equipe de trabalho envolvida no projeto, na construção de uma casa, temos os pedreiros, os serventes que são envolvidos nesse projeto, a alta direção, se for um projeto organizacional, um projeto de uma empresa, a alta direção tem um grande poder de influência sobre o projeto, e o público externo, a quem um projeto vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, a construção de um site. A construção de um site é um projeto e existem pessoas que utilizam esse site. Então, de uma certa forma, eles são stakeholders, é o público externo, as pessoas envolvidas nesse projeto. Outro conceito é a questão de gestão de projeto. Então, a gestão de projeto ela surge justamente para isso. É a gente gerir um projeto. A gestão de projetos ela vai buscar aplicar boas práticas, né, para definir, para planejar, para executar, verificar e controlar as atividades de um projeto para que se tenha um resultado esperado. Então nós temos um guia que se chama PMBOK. Esse PMBOK ele vai trazer essas boas práticas para a gestão de projeto. Então gestão de projeto é estudar isso, é estudar boas práticas que ajude a gerir um projeto. E o PMBOK ele é um guia internacional bastante utilizado e um modelo
muito cobrado em concurso para a gestão de projeto. Então ele vai trazer as regras, os procedimentos, o que você deve fazer em determinados aspectos para ter uma boa gestão de projetos. Então, PMBOK, existem outros modelos, mas o PMBOK é um dos mais conhecidos e ele resolve muito bem essa questão de gestão de projeto. Então, gerir projeto é trazer essas boas práticas para a gente poder obter os resultados desejados de um projeto. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.